Pessoal, vamos estar criando nessa foto, depois vocês podem escolher outra, um efeito bem interessante, usando algumas técnicas simples assim, mas que a gente pode chegar a um layout, ou para uma propaganda, ou para um anúncio de alguma coisa que vai ficar legal. Então, o que eu vou usar? Eu vou usar linhas de grade para fazer um layout. Deixa eu ir lá para o meu plano de fundo, vou já desbloquear ele, vou chamar ele de fundo. E aí eu vou habilitar as minhas linhas de grade. Então, eu vou lá visualizar, mostrar, grade. O que são as linhas de grade? É para mim demarcar algumas partes da foto. Aí vocês podem ver se vocês querem. Essa minha foto, digamos, ela deve ter uns 1.900. Se eu quero dividir em quadrados de 200, de 300, aí vai de como vocês querem trabalhar. Para ficar certo, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou lá nas minhas preferências, então eu vou editar preferências, guias, grades e fatias. Aí, na minha parte de grades, por padrão, ela deve vir 1, se eu não me engano. A subdivisão dela é bem pequena, ó, 1 por 1. Só que a gente vai pedir a divisão dessa grade em 300 por uma divisão só. Então, ela vai fazer um quadrado, 300, 300, 300, 300, 300. Só que ela tem que terminar tanto em 300 na vertical como na horizontal. Então, a gente vai mudar um pouco o tamanho dessa foto. Vou editar, tamanho da imagem, chegar a 300, vamos botar 1.200, vai dar 4. E aqui embaixo eu vou botar os meus 900. Vou dar um OK. E daí tá ali a minha foto. Se ela não ficou muito achatada, não tem problema nenhum. Se não, eu posso dar meu Ctrl Z, editar, tamanho da imagem, vamos deixá-la proporcional, 1.200. E em vez de botar os 900, vou desmarcar aqui, 1.200 por 600. Ok. Aí ela vai me fazer aqui 8 quadrados. Isso é gosto, aí vocês que vão ver se vocês, no layout de vocês, vocês querem fazer ela um pouco maior para baixo ou ela pode ficar assim. Então, eu tenho as minhas linhas de grade, eu tenho 4 de 300 aqui, 4 de 300 embaixo, e aí a gente vai pintar ao meio, a gente pode usar várias coisas, mas eu vou fazer uma linha aqui branca. Então, em vez de usar esse aqui, a gente vai usar, aí eu vou no meu botãozinho de mais, que tá ali embaixo, esse ferramenta de letreiro aqui, coluna única, que ele é de 1 pixel. Então, eu vou selecionar ele, vou dar um clique, aí a linha de grade me ajuda nisso. Vou pressionar Shift, ou seja, vou adicionar na seleção, vou dar um clique, fico com Shift pressionado ainda, dou um clique, vou selecionar na horizontal, ferramenta de letreiro linha única, pressiono Shift e dou um clique. Aí eu tenho todas aquelas partes ali selecionadas, vou criar uma nova camada. E nessa nova camada, eu vou pintar de branco com o primeiro plano. Então, se não tiver branco aqui, se eu pressionar D no teclado, ele faz preto e branco. Se eu pressionar X, ele faz branco e preto. Então, fica branco no primeiro plano. Eu vou pressionar Alt Del, vou Ctrl D para desfazer a seleção. E daí eu sei que ele fez, ó, a minha pintura com as grades brancas. Se eu desabilitar, eu vou lá no visualizar, mostrar, vou tirar a grade, eu vejo que tá pintado de realmente de branco ali. Aquele 1 pixel que ele fez, ele pintou de branco para mim. Só que eu vou chamar as minhas grades novamente para ela facilitar na minha seleção. Porque vocês vão ver que eu vou fazer uma coisa, vai ficar bem interessante, ó. Então, aqui eu vou chamar de linhas.
E aí eu vou pegar a minha ferramenta do letreiro retangular, agora é essa aqui, não a de 1 pixel só, e vou fazer uma seleção aqui, aí a linha de grade me ajuda nisso. Vou deixar pressionado o Shift, vou fazer uma outra seleção aqui, pressionado o Shift ainda, vou fazer uma outra seleção aqui. Pessoal, fiz aleatório, depois vocês podem também mudar se vocês não quiserem exatamente nessa ordem. Com a minha seleção ali, dos 3 quadrados, eu vou pedir um ajuste de camada de curvas. Pode ser uma matiz saturação, pode ser uma preto e branco, ou seja, podem testar depois. Quando eu pedir o ajuste de curvas, olha como é que ele deixou a minha camada. Ele vai criar uma camada com os 3 quadrados, ou seja, o que eu fizer de alteração aqui nas curvas, ele vai aplicar só naqueles 3 quadrados da seleção. Então, eu posso deixar aquela parte mais clara, dependendo do meu trabalho, como eu também posso deixar um pouco mais escura. Ó, posso vir aqui e deixar um pouco mais escura ou mais clara. Posso botar vários pontos, né, ali, até que fique do jeito que eu queira. Então, a gente pode fazer isso. Se eu não quiser testar uma outra coisa, ó, digamos, vou pedir um outro ajuste do tipo matiz e saturação, que trabalha com cor. Como eu já tenho essa camada aqui, ó, eu posso duplicar essa camada para aquela ali, ou seja, eu duplico a minha máscara, ó, vou pressionar Alt e vou levar para lá. Substituir camada na máscara? Sim. Ó, daí ela faz a mesma coisa. Eu vou tirar a visualização daqui e agora eu vou fazer a alteração na matiz. Ó, que mexe com cores. Então, eu posso deixar mais luminosa ou não. Isso tudo vai depender do trabalho que eu quero estar fazendo, ó. Então, posso deixar assim. Então, sempre que vocês pedirem uma camada de ajuste, vou pedir agora preto e branco. Só que eu não quero o preto e branco para toda a foto. Eu quero essa mesma máscara aplicada ali no preto e branco. Alt, vou levar para lá, substituir a camada de máscara, sim. Ó, e aí eu posso estar usando o preto e branco. Posso estar usando todos, que fica um pouco estranho, né? Posso deixar só preto e branco, como posso deixar só a matiz e saturação. Isso vai de gosto de como vocês querem estar trabalhando o restante. Se vocês quiserem outros quadrados diferentes, vou pegar aqui a minha ferramenta, aqui, e esse aqui, por exemplo. Vou pressionar Shift para pegar os dois, né? Senão ele não pega. Vou pegar aquele ali, Shift, fez a seleção dos dois. Vou lá na minha camada de ajuste e vou pedir, por exemplo, vibratilidade. Ó, agora ele fez lá na minha camada vibratilidade, só com aqueles dois ali. Então, o que eu fizer de alteração aqui vai ser aplicado só naqueles dois que nós temos ali, certo? Então, a gente pode trabalhar para fazer o layout assim. E para concluir, eu posso pegar a minha ferramenta de texto, ó, clico e arrasto, ou seja, eu vou fazer um texto total ali. E esse mesmo texto, vejam que ele já pega do Lorem Ipsum, Alt, Del, eu componho para colocar ali. Configuração de texto. Peguei a ferramenta de texto, Ctrl A, vou selecionar uma outra fonte. Por exemplo, daquela ali, Ctrl A, vou aumentar um pouco o tamanho da minha fonte, 20.
ela tem que ficar legível, né, pessoal? Então, você sempre tem que dar uma olhada se daqui a pouco o texto não fica melhor aqui, que eu enxergo melhor. Ó, daqui a pouco se ele não fica melhor ali, e eu faço ali, ou seja, vocês vão compondo o layout de vocês. Deixa eu deletar esse texto aqui. Como eu quero as mesmas configurações, digamos que eu acertei aqui, Ctrl A. Se eu quiser alterar a cor do texto, vamos ter que deixar branco ali. Posso botar um efeito de sombra, ele dá um leve realce ali. Se eu quiser os mesmos efeitos, né? Alt, duplica para cá. Até para ser, na realidade, o mesmo tamanho do texto. E aqui eu posso colocar um título, ou vocês podem compor um título daqui para cá. Ou seja, a gente vai trabalhando conforme a gente quiser fazer esse nosso projeto aqui de design gráfico. O que eu quero que vocês tenham pegado ali, que vocês podem construir? Vocês podem, com as linhas de grade, montar um layout simples e daqui a pouco alguma coisa bem interessante, ó. Ali com as linhas, posso já tirar a minha mostra de grade. Eu sempre deixo a grade quando eu quero fazer a seleção, porque ela me ajuda bastante, né? Então, a seleção já gruda na grade, ó. E aí, com ajustes, eu consigo montar alguma coisa bem interessante.